tem que ser alinhado, independente da questão da grana, quem ganha mais, quem ganha menos. São sonhos, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Entre Conexões. Hoje eu tenho um convidado especial, que eu não vou falar o nome dele ainda, mas é um assunto que eu realmente, e eu vou falar com muita convicção, eu sou muito apaixonado. E eu acho que é um dos assuntos mais importantes que a gente vai tratar aqui dentro desse podcast, que é dinheiro. Dinheiro, ele envolve ricos, pobres, crianças e adultos. O dinheiro, de alguma forma, envolve tudo e a todos. Então a gente vai tratar desse tema. E eu gosto sempre de escrever algum texto, assim, é um momento elaboral, alguma coisa que eu tô sentindo, ou que eu tô sentindo que eu mesmo criei, ou que eu copio essa frase de algum escritor ou pensador, e hoje fui eu mesmo que criei. Então eu quero dizer que o que eu anotei aqui, que eu acho que é interessante compartilhar, é a importância do dinheiro, é aquela energia que é capaz de transformar as ideias da ficção e do mundo da imaginação em projetos reais e tangíveis. Tem o mundo das ideias, né? Como Sócrates dizia, que tudo nasce no mundo das ideias e vem para o mundo físico, e é através do dinheiro que a gente consegue tangibilizar esses projetos do mundo das ideias para o mundo real. Então, eu sou o Adriano Numeriano, eu sou um empreendedor serial, fundador da 3F Conecta, uma empresa de automação e inteligência artificial para clínicas e médicos. Eu me considero um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial. E hoje eu estou aqui com o Cauê. Cauê, prazer, irmão. Obrigado por você ter vindo aqui. O Cauê ele é fundador do Instagram, Família Invest, e ele é especialista em finanças, mais focado especificamente ali em finanças popular, finanças para família, de casal, como se organizar financeiramente, buscando a prosperidade. O tema de hoje é como construir riqueza em casal, o que é um tema bastante peculiar, porque eu já vi de tudo, desde cada um tem sua conta, desde as contas são compartilhadas, cada um paga uma parte, o que sobra cada um fica com o seu. Eu tenho o meu formato, obviamente, que eu descobri junto com a minha família, que é o que funciona para mim, mas a gente vai falar sobre isso no dia de hoje. E aí a gente tem um ritual, Cauê, que é o seguinte, a gente sempre começa perguntando aqui como é que o nosso entrevistado chega emocionalmente nesse momento, para essa conversa, e qual que é a sua intenção, assim, o que você espera para essa próxima hora aqui que a gente vai bater um papo? Muito bom. Eu acordei bem cedo hoje, tomei um café bem tranquilo, então, de forma de ritual, assim, foi bem light, bem tranquilo. Saí do interior, vim pra cá também sem pressa, bem light mesmo. Gera um certo nervosismo, né? Porque a gente impacta pessoas, né? De alguma forma a gente tá levando informação para as pessoas, então a gente tem que tentar conduzir da melhor forma possível. Então esse 20, 30% de nervosismo faz parte do jogo. Muito bom, muito bom. Obrigado, então, pela sua presença. E vamos intencionar aqui um poder do verbo para que a gente consiga ter uma boa troca, né? A primeira parte, assim, eu quero falar sobre liderança em casa, né? E tudo que eu falo aqui, de novo, eu não tenho nenhum compromisso com a verdade absoluta, né? São sempre pontos de vista. Quando a gente fala de dinheiro dentro de casa, tem sempre uma certa conotação entre o masculino e o feminino, aonde o feminino seria uma ordem, uma estrutura, e o masculino é essa força de desbravar o mundo, de conquistar e de trazer dinheiro. Obviamente, é só uma referência no mundo que nós temos hoje, tanto o homem quanto a mulher trabalham, cada um tem o seu lugar, mas esse movimento ele pode levar a uma tendência ao homem ser a pessoa que vai gerenciar todo o dinheiro e cuidar de tudo, e às vezes a mulher não sabe nem quanto que gastou em casa e quanto que consumiu no mês. Isso pode acontecer. Não é uma regra, mas isso pode acontecer, né? Tendo em vista que, se a gente olhar para uma família mais popular, geralmente é esse movimento que acontece ali, tirando as mães solos dentro desse contexto. Como é que você enxerga isso na sua casa, assim, né? Quando você fala de prosperidade, como é que chegou esse lugar do dinheiro
para o casal ser próspero, quem que lidera isso em casa? Como é que começou isso? Eu acredito que não tem uma liderança em forma de hierarquia, né? Porque eu trabalho, minha esposa trabalha, cada um consegue contribuir da sua forma. Não é porque um contribui mais financeiramente que o outro, né? Que ele tem um poder de fala maior dentro da casa. E eu acredito assim, o que tem que ser alinhado, independente da questão da grana, quem ganha mais, quem ganha menos, são sonhos, né? Isso tem que estar lado a lado. Isso, na escala da hierarquia, eu só colocaria uma escada se fosse assim, qual sonho a gente vai realizar primeiro, né? Mas tem que ter um começo, meio e fim nesse sentido, entendeu? Então, assim, não é porque, no meu caso, às vezes a minha esposa ganha um pouco menos que eu, que ela tem um poder de fala, né, menor do que eu. Na parte de finanças mesmo, de investimento, ela não entende tanto. Mas ela senta na mesa comigo e eu explico o plano que está acontecendo. Então, é o que você falou, né? Se a gente quer prosperar de verdade, tem que estar alinhado isso. Os sonhos têm que estar alinhados, entendeu? Porque senão fica aquele negócio, cada um puxa para um lado, né? Então, eu não trataria como uma hierarquia, mas sim uma liderança olhando para o mesmo sentido, para o mesmo lado. Você sabe que em casa, né? Eu empreendo há 11 anos, né? E esse ano eu virei a chave, né? Já tenho mais anos empreendendo como empresário e um empreendedor serial do que como CLT. E aí já faz uns bons anos que em casa eu brinco que a gente tem uma empresa em casa, né? Eu e minha esposa, a gente tem uma empresa aonde a gente tem as reuniões de acompanhamento, a gente tem o planejamento estratégico, então a gente tem semanalmente ali o que está acontecendo. Então, como é que foi para vocês, assim, perceber que a prosperidade e o crescimento patrimonial da família tá conectado com essa visão empresarial de alguma forma dentro do lar, sabe? Porque, óbvio, é a vida de vocês, mas existem alguns pilares empresariais pô, qual é o patrimônio que nós temos hoje, aonde nosso dinheiro está aplicado, quanto que a gente tem de receita, qual é a projeção, qual é a rentabilidade disso no longo prazo, no curto, médio e longo prazo, quais são as viagens, né, que você comentou que a gente quer fazer, deseja fazer, aquisições. Vocês perceberam rápido que é quase uma empresa ou meio que foi natural para vocês? É uma empresa, né? Se você for ver, porque quando a gente vai abrir uma empresa, fala-se muito hoje de processos, né? Tem que ter os processos mapeados e desenhados. E aí, qual que é a consequência disso? Quando a família não tem um processo, ela não consegue construir patrimônio. Da mesma forma que uma empresa não consegue crescer, não consegue alavancar se ela não tiver processo, a família também não. Então, isso que você falou nada mais é do que um processo de uma empresa dentro de casa. As proporções são diferentes. Mas, assim, os sonhos têm que estar trilhados, né? As metas têm que estar trilhadas. E a gente faz a mesma coisa. Existe um começo, meio e fim, né? Pô, qual que é esse sonho agora? Quanto que ele custa? Para onde que a gente vai? Qual que é o caminho que a gente vai seguir para a gente conseguir realizar isso? É a mesma coisa uma empresa, né? Pô, eu quero expandir, eu quero abrir um novo galpão. Como que eu faço isso? Então, se você conseguir pegar esse viés da empresa e colocar dentro da família, é certeza que a prosperidade vem, não tem outro caminho, né? Porque tá alinhado, tá combinado e tá seguindo os processos. Sabe que a minha primeira empresa foi uma rede de franquias que eu criei. Uma rede de franquias popular, né? A gente tinha um ticket inicial ali de 50 e poucos mil reais para a pessoa comprar uma franquia de quiosque, né? E aí depois de chegar lá, acima, quando você começa a partir de 30, 40 unidades ali, você começa a perceber que você virou um treinador, né, de pessoas ali em termos de gestão e organização. E é comum o dinheiro entrar na casa, mas ele se perder na casa, né? Acho que isso é habitual, ou seja, as pessoas fazem dinheiro, né? Não é que às vezes não tem escassez de dinheiro. Então o dinheiro entra, mas tudo que entra, absolutamente tudo que sai. Aí eu ganho 5 mil reais a mais, daqui 6 meses eu tô gastando 5 mil reais a mais de novo e tudo que entra sai. Vocês sempre foram assim? Ou vocês passaram por um momento de tipo, o momento do aperto, tipo, não, isso aqui não tá legal. Ou é uma questão, porque pode ser uma questão de natureza, vou falar do meu perfil. O meu perfil sempre foi um perfil extremamente organizado, sempre, financeiramente. Eu comprei o meu primeiro apartamento com 20 anos.
Então, mas é uma característica minha, né? Eu acho que as pessoas são diferentes. Então, tem gente que passa por um momento de não tá legal, tô ganhando dinheiro, mas não sobra nada. E tem pessoas que são mais organizadas. Vocês passaram por isso, assim, dentro de casa também, ou não? Então, eu sempre fui muito seguro e organizado financeiramente também. Eu sempre mapeei o meu dinheiro, né? Tava sempre olhando para onde ele ia. Não tinha um pensamento de longo prazo, mas eu era muito objetivo. Então, por exemplo, o que eu quero comprar? Eu quero comprar um carro. Quanto custa esse carro? Eu ia lá, juntava o dinheiro para comprar o carro. Já minha esposa, não. Ela era assim, entrou dinheiro, saiu dinheiro. A gente até brinca, né? É um Pix reverso, né? Cai um Pix de recebimento e o Pix volta na mesma velocidade, né? Você paga um cartão, o dinheiro derrete, ele acaba. Isso é falta de mapeamento para onde está indo o seu dinheiro, né? Porque se você não está visualizando, você não consegue controlar. Se você não separa ali, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá, isso aqui vai para lá. Ou, mais simples, você cria um processo dentro da sua casa que o cartão X você usa para tal coisa, o Y para tal coisa. Fica fácil você visualizar, né? Chega no final do mês e você fala, ó, esse aqui que era para gastar 1.000, eu gastei 2.000. Já identifiquei um erro. No próximo mês já não cometo o mesmo erro. Então, assim, voltando à sua pergunta, eu sempre fui controlado. Minha esposa não. Já não tinha controle nenhum. Só que, como você disse, eu trabalho hoje no Corpo de Bombeiros. Eu sou funcionário público. É limitado meu salário. Será que nos próximos 20 anos eu quero continuar com isso? Aí eu comecei a falar, eu preciso ter um pensamento de longo prazo. Tanto financeiro quanto mental, né? Aonde eu quero estar? Será que eu olhando pro meu par lá, que tá no fim da carreira, eu quero estar nessa mesma situação que ele? Aí eu falei, não, isso eu não quero. Eu visualizei e falei, isso eu não quero. Qual o caminho que eu posso trilhar para não estar nessa mesma situação? Aí que eu desbloqueei o pensamento de longo prazo. Aí eu fui para os investimentos, né? Falei, vou começar com 1.000. Vou usar o famoso pinga, mas não seca, para os investimentos, né? Porque o que faz você criar patrimônio é a união de duas coisas. Do tempo e da sua disciplina. Se eu unir esses dois, é fato que você vai ter sucesso. Então eu falei, vou por aqui. Aí foi legal, comecei, foi. Eu falei, peraí, não dá pra melhorar? Eu não consigo aportar mais? Como que eu faço? Aí eu tenho que desenvolver uma nova habilidade e fazer o que a gente está fazendo hoje, que foi criar esse projeto e levar a educação financeira para o maior número de pessoas. Sabe que vou tocar num assunto agora que eu acho que é um assunto sensível, assim, que é sobre educação, né? E falar de educação no Brasil é novamente assim delicado, né? Porque eu falo que é polêmico porque o meu ponto de vista é a gente vive num país de pessoas bastante ignorantes, assim, financeiramente falando, né? E por que eu valido isso, né? Porque parece até ser um pouco grosseiro às vezes, né? Eu busco tomar muito cuidado nesse lugar, porque se a gente olhar o que acontece no nosso país, então a gente não tem educação financeira de base nas escolas. E nem na faculdade. Então não tem. Eu fiz formação de tecnologia e eu tive matemática, probabilidade estatística, tive um monte de conceitos matemáticos, mas não conceitos financeiros nenhum. E isso estudando mais de 10 anos. Aí você olha para o Brasil e você vê como as coisas no Brasil são construídas em termos de a nossa Selic é mais alta, é uma das maiores taxas de juros que a gente tem no mundo, em contrapartida, o nosso dívida PIB, os gastos do governo são absurdos, o que vai aumentar a nossa inflação, que está conectado com os juros, que está tudo conectado. Está tudo conectado. Dentro de finanças não tem nenhum número desgarrado. Não tem de nada desgarrado. Está tudo conectado. E eu falo que ação e reação, exatamente. E aí a gente vê hoje, independente da política de esquerda, de direita, de centro que for, político é político. Então você vê lá o cara falando, um assunto quentíssimo do momento é que cancelou-se a taxa das blusinhas, né? Então, nossa, mas espera aí, cancelou. Por que esses movimentos financeiros são feitos e o país não evolui, sabe? No meu ponto de vista, a gente cai no lugar da ignorância da educação. Se a pessoa não compreende, ela não tem noção de que se eu descobrir os pés e cobrir a cabeça, não vai ajudar em nada, vai piorar a minha situação. Então, peraí, então se eu descobrir a cabeça e cobrir os pés, não vai dar, você vai precisar de um cobertor maior. E a consciência de precisar do cobertor maior é educação. E é um lugar que você tá, né, assim, da educação.
Tem alguma dica, assim, você tem alguma visão de futuro muito sonhadora que conseguiria mostrar pra gente, assim, qual é o caminho da gente mostrar a educação, ter uma educação financeira para que as pessoas tenham liberdade? Eu sei que é uma pergunta profunda, assim, é complexa, mas como é que você enxerga a educação, assim? Vamos lá, você falou um negócio muito interessante e eu até assino embaixo, porque quando a gente começou esse projeto, você começa a levar informação para muitas pessoas, então você começa a conhecer muitas pessoas. Aí você publica alguns vídeos e você enxerga nitidamente na sua frente o nível de ignorância da população. Porque você publica uma coisa que a princípio é óbvio e muitas pessoas viram um debate, uma discussão ali sem sentido, às vezes tem um viés, um caminho que você nem queria. Então, assim, infelizmente a informação não está chegando para as pessoas. A informação está aí. Hoje você tem a tecnologia na sua mão, você abre o celular, você pesquisa o que você quiser. Mas é engraçado que quando eu publico um vídeo de um meme, ele engaja muito mais do que um vídeo eu explicando na íntegra alguma coisa sobre finanças. O que isso quer dizer? Que o interesse está maior no meme do que nas finanças, do que no próprio aprender, né? Agora, pensando em futuro e longo prazo, a gente tem que colocar no mínimo aí 20, 30 anos para frente, se a gente começar a fazer um trabalho hoje. Você consegue visualizar isso? Se eu pegar as escolas hoje, você falou de política, vamos pensar que politicamente para o governo vai ser interessante que as pessoas tenham educação financeira. Então vamos começar hoje, vamos começar agora. Quanto tempo vai demorar para você lapidar essas pessoas, para você formar esse pensamento financeiro, né? Quantos anos? Eu coloco aí no mínimo 20, 30 anos para frente. Né? Lógico, o nosso trabalho é antecipar isso. Então a gente vai levando informações. Hoje tem quase 50 mil pessoas assistindo a gente. Então as pessoas estão interessadas nisso. As pessoas começaram a entender essa questão que você falou da blusinha, né? Eu tiro a taxa da blusinha. Muda alguma coisa na sua vida você tirar a taxa da blusinha a ponto de eu votar em você? Será que realmente isso faz sentido? É o que você falou, é um cobertor curto. Se eu vou cobrir a cabeça, eu mostro os pés. Então como que eu faço para aumentar esse cobertor? A gente não consegue bater de frente com o sistema. Isso é um fato. Eu não consigo, né, em questões políticas, falar assim, mas o imposto está muito alto, eu vou fazer alguma coisa. Gente, não tem o que fazer. Você vai pagar o imposto, isso é um fato. O que você pode fazer a seu favor é aumentar as fontes de renda. Como que eu aumento a entrada de grana, né? Como que eu tenho educação financeira para criar uma diferença entre o que entra e o que sai? Eu acredito que pode colocar aí pelo menos uns 20 anos para melhorar isso. Entendi, faz sentido, eu concordo. Ainda que 20 anos, eu acho que ainda... É pouco, né? Eu acho que ainda assim, eu acho que você tá... você tá sendo otimista, não é modesto, otimista. Existe hoje, se começar hoje o projeto... eu acho que tem um certo otimismo, que eu acho que é importante o otimismo, né? Tem muita tecnologia acontecendo, a gente não sabe para onde vai o mundo nos próximos 20 anos. Então, pode ser que a inteligência artificial, essas ferramentas facilitem, né, de alguma forma para as pessoas terem consciência financeira, né? Eu vou falar de outro tema que tá conectado e você só pode responder se você se sentir confortável mesmo, assim, tá? Porque são assuntos delicados. Sobre aposentadoria. A minha visão é que, e eu já conversei com pessoas que trabalham no INSS, eu acho que a aposentadoria ela é um tema extremamente sensível para se tocar. Então, quando eu falo que é um tema extremamente sensível, não é um lugar que eu consigo... Ou é isso, ou é isso. Não é engessado. Não, isso é sensível, precisa ser discutido. Porque uma vez eu tava num retiro de silêncio, depois que acabou o retiro de silêncio, a gente tava jantando lá e tive uma pessoa que era uma advogada é alguma questão de advocacia dentro do INSS. E a gente começou a falar sobre isso. E ela me mostrou uma visão de o que a gente faz com a pessoa que tem uma doença crônica e é impedida de trabalhar, ou uma pessoa que teve um acidente de trabalho e nunca mais vai conseguir produzir como antes. Como é que de alguma forma a vida dessa pessoa pode ser suportada ou garantida ou suprida de alguma forma, né? Aí eu acho que é discutível esse assunto do INSS. Pontual, né? Pontual, isso. Do ponto de vista de aposentadoria de um trabalhador padrão, um afegão médio, eu acho que isso é um... como é que eu vou falar de um jeito assim? É um jeito profundo, mas na minha cabeça eu acho que é quase um assalto consciente.
na minha forma de ler a coisa. Porque pensa assim, se você pega o dinheiro de uma pessoa para poder cuidar desse dinheiro dessa pessoa, com a visão de que em X anos eu vou te devolver esse dinheiro para que você, quando parar de trabalhar, sobreviva, essa é uma premissa inicial, para que quando você se aposente, você não fique não sobreviva dentro do lugar onde o dinheiro é necessário. Só que eu pego o seu dinheiro e fico com esse dinheiro por 40 anos. Eu trabalho esse dinheiro, então, obviamente, não precisa ser. A gente não tá falando do Warren Buffett, o cara que é um gênio da finança. O básico que você fizer, você vai ter uma boa correção. Então, eu corrijo o seu investimento a 10, só para dar uma referência de 1 e 10, de proporção. Então, eu invisto e corrijo o seu dinheiro a 10 para mim e te pago corrigido a 2. E ganho 8. Esse é o ponto 1. Sim. O ponto 2 é que quando chega lá no INSS, você tem que provar tudo. Então, tudo é CLT, tudo é registrado bonitinho e alguém determina piso e teto para os valores que você contribuiu a vida inteira. Então, se isso para mim não é quase um assalto consciente ou inconsciente, eu não sei o que eu posso dizer, eu não sei como explicar isso, entendeu? Porque, no fundo, já tem fórmulas matemáticas demonstrando que se a pessoa ao longo da vida pegar o mesmo dinheiro que ela contribuiu com o INSS a vida inteira e for investir, por exemplo, num CDB, que é a coisa mais simples que tem, ou seja, eu estou emprestando dinheiro para o banco trabalhar com esse dinheiro, eu vou ter uma correção tipo 4 vezes acima. É uma pirâmide regulamentada. Exatamente. Pra mim é uma bet. Pra mim o INSS é uma bet, cara. Só que você não tem... A bet você nem escolhe ir lá. Esse não, é forceps, né? É goela abaixo. Você não tem a opção de falar assim, ó, eu não quero contribuir. Porque assim, tem um outro lado também. O brasileiro não tem educação financeira. Exatamente. Certo? Beleza, eu vou forçar então, ele ia ter uma previdência ali do governo. Ok. Só que eu também sou a favor assim, ó, você contribui se você quiser e você colhe ou você planta se você quiser. Né? Isso é liberdade. Mas você concorda que assim, eu entendo, eu busco ser muito analítico nos pontos. Sim. Eu concordo, eu tive essa discussão essa semana na minha casa, porque eu também compreendo que, vamos supor hoje, que agora a gente tem a liberdade de escolher contribuir ou não. Certo. Eu tenho certeza que vão chegar pessoas com 60 anos falidas. 90% da população? Exatamente. Se 70% da família está endividada no Brasil, então é uma proporção. Vamos colocar aqui a mesma proporção? Isso. Então 70% das famílias no Brasil vão chegar no final da vida, na época de aposentadoria, e não vão ter dinheiro para sobreviver. Isso vai virar um problema para o Estado. Volta, né? O problema volta. Então eu entendo que existe um problema. Esse problema existe. Só que existe uma doença que o remédio está sendo amputar tudo. Então, assim, eu tô com uma inflamação no dedão, arranca o braço. Que é isso, tá bom, eu não sei guardar dinheiro. Peraí, contribui com o INSS que eu organizo pra você e te pago uma miséria depois e você tem que lutar pra receber isso, porque eu não vou acreditar em você tem que provar tudo. Mas será que a gente tem que ter essa consciência? Pensando em quem monitora a gente. Pra ele é interessante a gente ter essa consciência? A gente pensar da forma como a gente tá pensando? Será que é interessante a gente ser crítico? Não é interessante. Então é mais fácil manter no limbo. Manter 90% no limbo ali, o pouco que vai saindo você vai podando, né? Uhum. Então é bem complexo o que você falou. Eu tenho o poder de não escolher, não contribuir, não quero contribuir. Beleza, qual que vai ser a consequência? Vai voltar pro Estado lá na frente. Só que, qual que é a solução disso? A pessoa entendeu que é educação financeira. Exatamente. E isso aí tem que começar no berço. Isso aí tem que começar na escola. Aí vai começar na escola. É o que a gente falou dos 20 anos no mínimo. Vamos começar na escola hoje. Daqui 10 anos a geração já vai ser diferente. Né? Porque ela vai ter mais informação. Nossos pais já não tinham. O que eles falavam? Compra a terra que você não perde. Compra a terra que você não perde. Né? Era isso que eles passavam pra gente. Só que as coisas vão mudando. Só que eles aprenderam como? Na raça. Eles aprenderam com os pais deles, com os avós. Então ninguém teve um estudo sobre isso, falar assim, não, vamos aprender educação financeira na íntegra, vamos entender como é que funcionam os números. Então a única solução para isso é a educação financeira. Só que lá no berço, tem que começar lá com
3 anos, 4 anos, 5 anos mostrando a moedinha no porquinho. Aí quando tá com 8, com 10 anos já tem mais consciência, já começa a levar no mercado e mostrar a diferença dos preços. Dá autonomia, fala, ó, você tem R$50 pra comprar seu presente, solta na loja. Ele vê que o negócio é escasso, que acaba ou não. Então, existe um duplo trabalho, né? Se a escola não faz hoje, vira a responsabilidade dos pais. Os pais têm que começar a passar isso. Só que é o que você falou, 70% da população está endividada. O que ela vai passar? Ela não tem bagagem para passar, né? É muito difícil. No fundo, a gente chega na conclusão que educação é a base de tudo, né? É isso. Se você vai escolher, se um dia, né, houvesse essa possibilidade de escolher ou não contribuir com o INSS, a educação ela é fundamental para que você tenha uma base do que eu vou fazer com esse dinheiro uma vez que eu não vou contribuir. Eu vou gastar, vou comprar. Não, agora sobrou. Porque eu entendo também. Eu sei que se a pessoa que contribuía com o INSS, ela vai pegar, ela vai comprar um iPhone novo. Na hora, porque aquele dinheiro tá sobrando. Ela não vai guardar porque ela não compreende nada. E eu vejo hoje um mundo com uma certa... É um caos simples. Porque é tudo meio... Hoje, se você compreender o dólar, a taxa de câmbio, se você compreender petróleo, o formato que é gerada energia no mundo, se você entender sobre política básica, você vai compreender como o dinheiro funciona. Sim. Tá, então vai aumentar para cá, vai baixar para ali. Como é que você trafega dentro desse lugar, né? Isso a gente precisa explicar para as pessoas. Então, canais como que você tem, assim, sobre educação popular, eu acho que é um grande desafio entre os memes e o conteúdo prático. Eu entendo, né? Precisamos gerar engajamento e autoridade, vai pro meme ou vão ser conteúdos práticos. Nós não estamos mais... O mundo não está caminhando para um lugar do meme que seja resolutivo, entendeu? Sim. Nós precisamos de pessoas e canais que estão realmente engajados em trazer conteúdo prático, pô. Propósito, aí tá propósito. Propósito, entendeu? Um dia eu sentei com a minha esposa e falou, o que a gente vai fazer na nossa rede social? Né? É só ganhar seguidores ou não? Vai levar alguma mensagem? E a gente acredita muito nisso. Quando você faz algo com propósito, independente do que seja na sua vida, ela vai retornar, seja financeiramente, ela vai retornar com conexões. A gente está sentado aqui hoje nessa troca porque um dia eu tive um propósito de levar informação e você entendeu isso e se conectou. Né? Então, antes de tudo, né, tem gente que vai criar um negócio só para meme e vai ganhar dinheiro com isso. Aí vai da questão do propósito dele, né, do outro. Eu visualizo dessa forma. Como que você enxergou assim a questão do crescimento patrimonial na sua casa, que você possa dar exemplo para as pessoas? Porque são estágios, certo? Sim. Vamos partir da premissa que a gente vai partir do lugar que 70 e poucos % da população brasileira está endividada. Beleza? E eu nem sou contra a dívida. Eu acho que isso, tem dívida inteligente e a dívida burra. Sim. Tem os dois. Mas vamos dizer que esse 70% deve estar dentro da dívida burra, que é a dívida que você está pagando, está com dívida para sobreviver e não para investir, para multiplicar, né? Como que você orienta assim, as pessoas que te acompanham lá no seu canal de qual é o caminho para essa pessoa que está com 70% de dívida sair desse lugar? Como é que eu saio do buraco? Como é que a pessoa sai dessa situação? É muito mais simples do que parece. As pessoas precisam começar a organizar. Não é nem questão de eu preciso ganhar mais. Hoje você não consegue da noite pro dia. Por exemplo, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou ganhar mais? Eu não consigo de uma forma rápida. Mas hoje eu tô aqui, amanhã eu consigo organizar o que eu tenho na mão? Sim, eu consigo organizar. Então, vamos separar, gente. O que é, né? Pega a sua conta. Ó, hoje é dia 15, 16, 17. Pega do dia 1 ao dia 30 e olha tudo que você gastou. Dá trabalho. Dá trabalho. Só que você tem que escolher a dor. Ou você sofre agora e depois você colhe os frutos, ou você vai levando a vida atropelada. Então, assim, a primeira dica e mais importante, organiza o que você tem hoje. Quanto está entrando? Senta com o seu parceiro lá e fala, ó, eu recebo 5, você recebe 5, a gente recebe 10. Para onde está saindo? E coloca um embaixo do outro, vai ticando. Você terminou de ticar tudo isso aqui? Na frente você coloca assim, ó, o que é essencial? Sobrevivência. E
e o que não é essencial. Por que eu digo isso? Tem muita família ganhando 5, 10, 20, 50 mil médico aí e torna tudo essencial. Né? Mas também tem família vivendo com 3 mil reais. Então pensa assim, o que é essencial? Sobrevivência. Mercado? Essencial. A lancha virou essencial, né? Aí o passeio de final de semana de barco não é Não essencial, é né? essencial, é coisa que você sobrevive sem, né? Então a partir do momento que você sabe o que é essencial e o que não é essencial, você começa a identificar para onde está indo seu dinheiro, né? O essencial dá para você olhar e filtrar alguma coisa e diminuir um pouco? Uma coisa ou outra sim. Agora, o buraco é o não essencial, gente. É o lanche é aquele cartão que a gente brinca, né? 30, 50, 40, quando você olha a fatura tá 7 mil. Né? E normalmente é o não essencial. E assim, corta o cartão de crédito. Corta esse negócio. Porque tem uma questão psicológica do gasto no cartão que você se sente mais forte. Por que eu digo isso? Você não vai agora na loja, você tem R$1.000 na sua conta. O tênis tá R$700. Você não paga no débito. E volta para casa com R$300 na conta. Mas se for no cartão, você se sente forte e fala, eu consigo pagar 10 parcelinhas de 70. Só que aí é onde entra essa população com 70% da dívida. Tudo compra no cartão, não tem organização, paga o mínimo por tudo, juros sobre juros, R$1.000 virou 10 mil. E aí, a consequência disso atrasa a sua vida na largada um ano. Vamos pensar, sendo breve, né? Hoje você faz um empréstimo, eu estava conversando ontem com uma mentorada minha, ela precisou fazer um empréstimo. Ela precisou de 30 mil, ela precisou de 15 mil, ela vai pagar em torno de 28. Então, na largada, a gente está falando aí de 13, 14 mil só de juros. Quanto tempo você tem que trabalhar para pagar esses juros? Né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Um deslize que você comete, você vai parar longe. Então, olha as suas contas, organiza e vê onde você está. Onde eu tô, onde eu consigo economizar? Aqui, aqui, aqui. Então, não é que você não vai cometer mais erros, mas você identificou os erros. Então, você não vai cometer o mesmo erro no mês que vem. Identifiquei que eu comi 4 finais de semana fora em restaurantes caros. Não vou mais. Mês que vem a gente vai programar e comer só 2. Já não melhorou? Já não começou? E junto com isso, como que eu aumento a minha renda? Porque chega uma hora, gente, que não tem pra onde correr, né? Você enxuga, enxuga, enxuga e, né? Poupar tem limite. Chega uma hora que não dá mais. Você troca até a marca do produto, mas chega uma hora que não dá. Aí você tem que aumentar a renda. Então, gasta 20% da sua energia poupando e organizando e gasta os outros 80% como que eu ganho mais, como que eu melhoro a minha situação. Esse pessoal que tá com 70% aí, eles não querem olhar a dívida deles, eles têm medo de olhar. Mapeia, meu. Ignora o problema, né? Ignora, porque é mais fácil, né? Muito mais leve. Então mapeia, eu tô devendo... E outra coisa que é interessante, quando você for mapear, tô devendo um cartão de crédito. Abre esse cartão que você tá devendo e vê o que você tá devendo. Se for remédio, beleza. Agora, normalmente é o quê? Roupa. É um passeio que você fez, que você parcelou uma viagem em diversas vezes. Então, não é essencial. Se você não tivesse feito... E assim, não tem segredo, não tem fórmula mágica. Se você copiar e colar o que você fez nos últimos 10 anos, você vai ter o resultado nos últimos 10 anos. Então, não deixa que daqui pra frente, o que passou, você aprende. O que eu consigo aprender com o que passou? Mas daqui pra frente, faça diferente pra você não copiar o resultado e tá na mesma situação daqui 10 anos. Você sabe que, assim, essa questão de utilizar cartão ou não, ela depende muito da consciência, assim, da pessoa, né? E eu particularmente, a gente usa 99% de o que a gente compra é no cartão de crédito, da casa inteira. Então, assim, desde mercado, no cartão de crédito, até viagens, tudo é concentrado no cartão de crédito. E a gente, só que, de novo, lá, porque a gente acumula os créditos, tem lá tem o cashback, tem um monte de coisa. Só que a gente tem controle pra isso. Reunião semanal. Eu não tenho, exatamente, eu não tenho um negócio assim do tipo, putz, tem um cartão, tem limite, sai gastando e vambora. Não é nesse lugar. Então, eu acho que você tem que se conhecer. Exato. Tem gente que fala, cara, o cartão de crédito pra mim é um problema. Então, essa pessoa, neste momento de vida, não dá pra ter cartão de crédito, cara. Não dá, não tenha. Se você não consegue ter, não tem. Se você utiliza o cartão como uma forma de centralizar pagamentos e controle, porque o cartão de crédito, ele é uma forma de você centralizar um fluxo de caixa. Sim, Vamos dizer assim. Estratégia, né? É uma estratégia. Então, se você passar tudo ali, você sabe o que é a transação, você tem o valor total e você paga tudo de uma vez. Então, num único dia. Então, é uma forma de facilitar se você tiver consciência para isso, né? A gente pode dizer que as pessoas
as pessoas, vamos olhar por espectro de pessoas que estão endividadas, né? Tem um pouco de preguiça. Talvez, mas Adriano, você está chamando as pessoas um pouco de preguiçosas? Talvez um pouquinho. Sim, talvez um pouquinho sim. Por que eu tô te falando isso? E por que eu tô indo pra esse lugar da preguiça? Porque mudar dá trabalho. Sim, sai da zona de conforto. Mudar dá trabalho. Então, peraí, se eu tô endividado e eu preciso sair dessa zona de conforto, que ainda assim, que é uma zona de desconforto, né? Vamos Isso. chamar. Porra, ficar devendo é uma situação de desconforto, não tem nada de conforto. Exato. Então, mas ainda assim, estar estanque dentro dessa zona de desconforto, rola uma certa preguiça, né, cara? Porque, pô, se a gente tem tanta informação hoje, tem inteligência artificial pra tudo, e a pessoa não compreendeu ainda os limites de gastos, os caminhos, é um pouco de preguiça. É preguiça. Como é que você desperta? Como é que é despertado isso? Como é que você entende que você poderia despertar vontade de aprender em quem hoje está endividado, por exemplo? Tem que entender aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, né? E uma coisa que despertou, por exemplo, minha esposa. Vamos falar de forma prática para as pessoas conseguirem visualizar um pouco melhor. Como que eu expliquei para minha esposa que era interessante investir? Como que eu falo para ela que tem que ter 100 mil numa conta, 10 mil, 5 mil e não pode gastar? Como que... Então aí entra os sonhos. Ela tinha um sonho de ir pro Nordeste. Eu falei, então vamos pro Nordeste, vamos ver. Aí a gente foi pro Nordeste. A hora que voltou, eu falei, senta aqui agora, pós-viagem. Quanto custou essa viagem? Mostrei pra ela. Deu em torno, na época, de 9 mil reais a viagem. Aí eu falei pra ela, se a gente tiver 100 mil na conta, a gente vai ter um rendimento médio de 10 a 12 mil por ano. É uma viagem pro Nordeste todo ano. Aí ela despertou, ela falou, opa, faz sentido ter o dinheiro na conta. Por quê? Porque eu consigo realizar um sonho todos os anos. Então, é o que você falou, a informação tá aí, né? Hoje em dia a gente sabe que se você quiser, você tem inteligência artificial que te ajuda ao seu favor, mas para você sair dessa preguiça, você tem que identificar os seus sonhos. Você tem que ter uma vida com mais propósito. Aonde eu quero chegar, onde eu quero estar. E qual o caminho que eu vou fazer isso, entendeu? Aí você tem que entrar na organização. Porque no final, é o que você falou, tudo vira dinheiro. Né? Você precisa da grana para realizar aquele sonho. E como que você antecipa esse processo? Eu vou fazer uma viagem daqui 10 anos. Como que eu faço em 5? Se eu tiver organização financeira, se eu guardar mais dinheiro, se eu ganhar mais dinheiro. Né? No final, tudo é organização financeira. Então, foca no seu sonho. Olha para você, faz uma autoanálise. Né? Em casa, a gente costuma falar assim, os seus sonhos, os meus sonhos e os nossos sonhos. A gente coloca lá, quais são. Aí vamos lá, quanto que custa esse? Esse aqui custa 5, esse custa 10, esse custa 100, esse custa 200, esse custa 1 milhão. E a gente coloca numa escadinha ali, né? Aí nisso faz a gente querer investir mais. E olhar o resultado. Pô, eu tô investindo 1.000, mas se eu investir 1.500, ele vai gerar... Eu vou antecipar todos esses sonhos, vai acontecer mais rápido. Então faça uma autoanálise da sua vida, aonde você quer chegar. Talvez isso desperte, mas o piloto automático é muito mais fácil, né? Você, como você falou, ficar devendo dói. Mas se o cara não olhar a dívida, no outro mês ele paga... Quanto que entrou esse mês? Entrou tanto. Eu pago o X do cartão, vamos pro próximo, só que nisso o tempo tá passando. E aí e as dívidas aumentando, né? Como você escalona uma progressão de maturidade com as finanças? E eu vou traduzir melhor isso. A pessoa que está hoje vamos falar a base popular, né? Que não poupa dinheiro e está em dívida, tem uma metodologia para sair disso. Sim. Tem uma regra, não é uma coisa assim, ela não tá solto. Então como é que eu organizo a minha dívida? Se a pessoa ganha 5 e tem uma dívida de 25 e ela paga 2 mil de parcela porque já acumulou juros sobre juros, tem uma forma inteligente de pegar esses 25, vai virar 50. Isso. Só que você vai pegar um empréstimo de 50 a uma parcela de R$300 por não sei quantos anos, para você baixar o seu custo e conseguir sobreviver de forma com isso. Então, talvez esse fosse o primeiro pilar. Isso. E aí você vai progressivamente escalonando organiza suas contas mensais, depois você cria sua reserva de emergência e assim você vai... Como você enxerga qual é a sua metodologia para isso? Isso que você falou é muito inteligente, né? Você tem uma dívida de 25 mil, vamos nos números, né? Ela vai te custar 50, só que o impacto mensal vai ser menor. Então, você está pagando 2 mil de parcela, você vai começar a pagar, que nem você falou, R$500 que seja.
Só tem que tomar cuidado, tem uma linha muito tênue aí. Se você não tiver entendendo o jogo que você está jogando, você vai esticar essa dívida e o seu custo de vida vai aumentar junto. Então, por isso que eu falo, primeiro passo, organiza o que é essencial, o que não é essencial. Se você está com essa dívida, enxuga tudo. Para de viajar, não tem jeito. Você vai ter que sofrer por um período para organizar isso. Enxuga tudo. Quanto que é meu mínimo? Eu ganho 5 mil. O meu mínimo de sobrevivência é 3, sobrevivência. Eu vou baixar minha dívida para R$500, por exemplo. Aí a gente está falando de 3,5. Esse 1,5 é sobrevivência. Aqui nesse 1,5 você não pode errar. Nesse 1,5 você não pode errar. Porque qualquer deslize que você tiver nesse 1,5, você não tem margem para erro. Né? Beleza, vou guardar. Vou guardar quanto? Vou guardar 500. Beleza. Aí que entra a questão da reserva de emergência que você falou. Antes de sair quitando todas as dívidas que você tem ou fazendo parcelamentos absurdos, segura e cria um colchão mínimo. Porque no meio do caminho você vai ter um problema. Porque a sua dívida vai estender de 2, 3 anos para 5, 7 anos. Você acha que você não vai ter uma emergência nesse meio do caminho? E quando você mapeia o seu mínimo, que foi ali no caso R$3.000, se você tiver 3 meses que seja disso, se você tiver 9, 10 mil reais guardado, você já tem um conforto. Você já começa a colher frutos da educação financeira, né? Que o primeiro fruto que eu visualizo da educação financeira é a paz. Você dormir tranquilo, né? Tem preço isso? Não. Você deitar a cabeça e falar assim... Quer dizer, tem preço, né? Tem preço, tem o dinheiro. Tem, tipo assim, você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim... eu tenho 5, 10 mil reais se acontecer alguma coisa, se eu precisar comprar um remédio agora. Então você já começou a colher os frutos. Então em um papo de 3 meses você já consegue colher fruto. Porque você já guardou R$500 que seja. Então é isso. Mapeia, enxuga tudo, aí sim você reorganiza a dívida. Mas só toma cuidado com isso. Você vai abrir uma janela aí no meio, que você pode errar mais, né? A chance de você errar mais é grande. Então só faça, estique essa dívida se você tiver educação financeira para isso. E construa a sua reserva de emergência antes de quitar esse monte de dívida. Gerou até uma discussão, né? Teve um vídeo nosso que explodiu de visualização, porque a gente falou que hoje pra gente não valia a pena amortizar nosso apartamento. E as pessoas falam, não, tem que amortizar. Só que se você não tem reserva de emergência, se você não tem uma reserva depois de oportunidades, que aí vai do negócio de cada um, vai da grana de cada um, não faz sentido você ficar pagando boleto de 2050. Entendeu? Então assim, pega hoje e constrói a sua primeira reserva. Agora eu tenho uma reserva de oportunidade para eu fazer mais dinheiro com esse dinheiro. Agora sim eu vou começar a quitar essas dívidas mais longas. Legal, muito bom. Como que a gente está entrando agora, né, numa era, eu acho que a gente está muito no começo ainda de uma era de transformação tecnológica com a inteligência artificial, né? Tá muito ainda aquém do que ela tem de capacidade e a gente nem sabe ainda qual a capacidade de onde isso vai levar. O que a gente entende é que ela é muito promissora, né? Você tem alguma opinião? Porque é muito no começo ainda. Pode ser que você nem fale, cara, eu ainda tô estudando sobre isso. Que a inteligência artificial pode contribuir ou atrapalhar todo esse trabalho que você está fazendo em termos de levar consciência e educação para as pessoas? O que acontece? A inteligência artificial, meu ponto de vista, qualquer coisa você me corrige se você achar que tá fora, que você é o cara da IA. Você acelera processos. Coisas que você demorava anos... né? Coisa que você teria que pagar para pessoas, hoje você tem, a um clique. Só que a inteligência artificial, sem a ação humana, ela não vale de nada. O que eu quero dizer com isso? Se eu entrar hoje no ChatGPT e colocar lá, eu ganho 10 mil por mês, eu gasto X, mando a foto dos meus gastos planilhados certinho, ele vai me dar uma solução para o meu problema. E uma solução muito inteligente, normalmente. Só que se eu não tiver ação... não vai adiantar de nada a inteligência artificial. Ela vai mostrar o caminho. Só que tudo que você for fazer hoje, eu quero abrir uma empresa, a IA vai acelerar o processo. Só que se eu não tomar a decisão, se eu não assumir risco, não vai mudar absolutamente nada a inteligência artificial, entendeu? Então, assim, a informação tá aí. A gente tem que usar a nosso favor. Eu não consigo enxergar uma forma negativa de inteligência artificial. Para nenhum negócio. Existe uma questão de adaptação. Uma coisa antes que você precisava de um designer gráfico, vamos pensar que você é designer hoje. Você precisava pagar um cara para fazer isso. Hoje você manda um prompt, ele te manda uma imagem pronta e você não paga. Então as pessoas têm que se adaptar à inteligência artificial, né?
Mas falar que vai prejudicar na parte de educação financeira, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Você vê alguma dor assim que pode... Que atrapalhar, não. Assim, eu primeiro não duvido da capacidade humana, né? Então, assim, que pode atrapalhar, pode, né? Eu acho que pode. A capacidade, a gente é bom assim mesmo em gerar problemas para nós mesmos. A gente consegue fazer isso bem. Então, possível é. A questão é como você utiliza aquilo, qual é a intenção que você coloca para aquela ferramenta e que, na minha visão, tá muito no começo ainda, né? A gente tá na inteligência artificial, a gente está utilizando ela muito de forma reativa ainda. Então é como se fosse ainda um robozinho esperando o meu comando. Ah, eu te passo isso e você me responde. O que eu imagino de futuro é a gente ter uma tecnologia, uma inteligência artificial ativa. O que, que é isso? Ela já vai estar proativamente acompanhando os seus números e já te alertando coisas, Antes de entendeu? acontecer o Antes de problema, né? acontecer, exatamente. Óbvio que para isso tem que ter mais conexão, informações precisam estar mais elaboradas em termos de Não é difícil não. não, não é difícil, mas tem alguns riscos, né? Pô, imagina uma IA que tem acesso à sua conta bancária. Não vou entrar no campo de segurança, Tecnologia, cibernético, isso. etc., porque tem vários pontos de LGPD que precisariam ser Isso. discutidos especificamente no Brasil e no mundo, né? Mas imagina que você tem uma IA que consiga acompanhar em tempo real ali a sua conta bancária, os seus gastos, e você fala para ela, você explica para ela, eu estou no momento de vida de construção de patrimônio. Ela vai te alertar e vai te dar vazamento. Então, eu imagino que quando a gente conseguir utilizá-la de forma ativa, a coisa tende a apoiar Isso. esse movimento de transformação através da educação para mudar o Brasil, que eu acredito muito no Brasil, assim. Eu acho que realmente a gente tem tudo em termos de país, de tecnologia. Mais um ponto agora, né, que o Brasil, depois da China, é o país que tem mais terras raras, que é uma das coisas que movimenta a construção de chips e o que a gente precisa para a inteligência artificial, para os grandes processamentos de dados. Então, não só o agro, que a gente é muito bom, agora também outra coisa. Então, cara, como é que pode você ser Essa bom? potência. Pô, mas como se você fosse o Michael Phelps e você tá nadando numa piscina de plástico, entendeu? Cara, tá errado. A gente precisa nadar numa piscina olímpica, porque você é um cara olímpico. Então, eu acredito no Brasil por isso, tá? E aí eu vou num bloco agora, indo para um bloco final aqui, que é o que é, né? É um bloco do que é os conceitos para você e é livre, né? É um conceito que tu acredita, né? O que é família para você hoje? Eu não preparei isso antes, Não não tá no estava no script. script, não estava no nosso script, Mas é mas bom. o que você considera família hoje, assim? Porque a família faz parte do seu plano, né? Exato. Então, ela tá junto com você dentro do seu plano de construção de vida. Então, o que você considera família? É muito clichê a resposta, né? Você falar que família é a sua base. Mas é clichê porque é real, né? Não adianta você prosperar um monte e chegar e estar sozinho. Uhum. Chegar na sua casa, você tem tudo, mas você não tem ninguém para compartilhar, né? A vida é muito mais do que bens, do que conquistas. É óbvio que os bens e as conquistas ajudam a viver momentos em família. Então, assim, se você não tiver... E família não é só o padrão, né? Casados, filhos. Não, é o que você escolheu para sua vida, né? Tem gente que leva a vida muito bem em outros formatos. Então, assim, ao meu ponto de vista, e acredito que da minha esposa, né? Família é isso, é o que dá o gás pra gente estar vivo, né? É o que dá... Porque, tipo assim, as conquistas, elas são muito pontuais. Pensa comigo, eu quero comprar um Porsche. Quanto tempo eu vou demorar para comprar um Porsche? Eu vou demorar 10 anos para juntar dinheiro e comprar um Porsche. A sensação de comprar o Porsche, ela é 1%. Depois ela acaba. Durante esse lapso, você teve conexões. Você viveu intensamente esses 10 anos. E se você tá sozinho nisso, começa a perder o sentido a vida, né? Então, para quem tá meio perdido, constrói uma família que você vai ver. É o gás diário, é o gás diário. O que é sucesso para você? Aí pegou no ponto e conectou com a família, né? O dinheiro em si, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Né? O que eu quero dizer com isso? O dinheiro, ele pode gerar sucesso se você está bem, se você está conectado com a sua casa, se você está conectado com os seus amigos. Mas a partir do momento que o dinheiro, ele se torna o senhor, ele começa a mandar na sua vida, que é o que a gente estava conversando, né? Ontem eu saí de uma reunião e eu queria fazer um projeto.
Minha esposa chegou em mim e falou, vamos ficar com o Bernardo. A gente tem 1 hora antes dele dormir. Então, assim, sucesso é isso, é você estar conectado com a sua família, saber o seu propósito de vida e seguir de forma leve e tranquila, viver em paz. Sucesso para mim é isso. Não descarto o dinheiro, ele tem que ser um servo, ele tem que estar ali ao meu favor, eu vou correr atrás dele. Mas o propósito tem que falar mais alto. O que é riqueza para você? Vai bater praticamente na mesma tecla, né, da família. Não faz sentido nenhum você ter uma vida totalmente próspera, ser multimilionário e estar sozinho lá na frente, subir num pódio sozinho, não ter ninguém para compartilhar aquele momento de sucesso, não ter ninguém para te apoiar quando você tem uma dor, quando você tem uma doença. Então, sucesso é se eu tiver uma doença hoje, eu ter alguém do meu lado que, independente do que está acontecendo, independente da minha dor, ela vai estar lá comigo. Então, entra entre riqueza, né? Eu sou um cara muito rico, eu sou um cara milionário. Não é de grana, não é de grana. Dia das Mães agora, por exemplo, a gente estava fazendo um churrasco na garagem do meu sogro, mas tinha mais de 30 pessoas. Isso é riqueza. E o dinheiro está ali para nos servir. E por último, o que é prosperidade para você? Prosperidade. Uma pessoa que prospera muito. Vamos lá. Essa é um pouco mais complexa, mas ter uma vida próspera. O que é ter uma vida próspera? Aí que entra a autoanálise. Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Qual que é o meu propósito? Quando você consegue identificar isso e quando você consegue transformar isso num plano, você começa a ser próspero, porque a sua vida está começando a fazer sentido. Você consegue visualizar esse pensamento? Então, meu sonho é ter uma família, ter uma casa, ter um carro, fazer uma boa viagem, estar conectado, ter tempo de qualidade com a minha família. Como que eu pego tudo isso e coloco num plano, né? Opa. Derrubei seu microfone. Como que eu pego tudo isso, todos esses planos, né? E coloco numa linha assim, vou realizar esse. Quando você consegue fazer isso, você começa a prosperar, você começa a ter prosperidade na vida. Maravilhoso. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e eu não fiz? Nossa, difícil, hein? Acredito que não, a gente entrou a gente falou de inteligência artificial. Não é obrigatório, é só. Eu faço essa reflexão porque acho que é interessante, né? Às vezes a pessoa quer falar de alguma coisa que esperava um gancho e eu não falei. A gente entrou no business, a gente entrou no negócio, você falou de. Você falou que ia fazer uma pergunta referente a. Por que o empresário ele tem tanto sucesso dentro da empresa, mas não tem um sucesso em casa, né? Isso seria uma pergunta interessante de se responder. Você vê por que é, então? Então, o que eu visualizo, né, fazendo mentorias e conhecendo pessoas? A empresa tem processos desenhados claros. Na casa, não. E a casa, ela se torna uma válvula de escape. Então, o empresário, ele vem numa pressão diária. Ele acorda, ele tem que entregar, ele tem resultado, ele tem cobrança. Aí ele chega em casa, ele não quer parar para ver números. Ele não quer parar para criar um projeto de prosperidade para a família dele. Ele já faz isso o dia inteiro. E aí entra uma questão psicológica, né? Ele está estressado, ele acaba descontando nas coisas emocionais. Aí ele acaba dormindo mal, comendo mal, e aí ele gasta como se não houvesse amanhã, porque é uma forma dele se alimentar, né? Dele se sentir melhor. Como que eu me sinto melhor? Comprando um carro melhor, fazendo uma viagem internacional, servindo a minha família. E aí entra essa linha, né? Na empresa ele fica o dia inteiro sob pressão, em casa ele não consegue sustentar essa pressão. Aí ele relaxa, né? É o momento dele de paz, dele ser ele mesmo, sem julgamento, sem pressão. Ele acaba não prosperando na família. Maravilhoso. Tem alguma pergunta que você queria fazer para mim? Com a sua expertise, com tudo que você viveu e vendo o caminho que a gente está trilhando, o que você faria no meu lugar? A gente, Família Invest, né? O que você faria? Vamos lá, vamos reformular a pergunta, né? Se eu tivesse que te fazer uma pergunta hoje, você, pelo pouco que você me conhece, né? Pelo pouco que a gente se conectou aqui, pelo pouco que a gente almoçou e já conversou, qual caminho você seguiria com a Família Invest, tendo a inteligência que você tem, a expertise e essa bagagem de vida, né?
porque, que nem você me disse, e isso marcou muito. Existe um processo do negócio, né? O que que você faria no meu lugar? Eu me manteria muito fiel à linguagem popular, que é o que você está se endereçando, entendeu? Que é diferente de uma pessoa que, por exemplo, eu atendo o meu público dentro da 3F Conecta, que é a minha empresa, são médicos e clínicas de alto padrão. Então, eu me direcionei para um lugar. Eu tenho que ter esse arquétipo e essa comunicação. O seu público é um público familiar ou popular. Então, você precisa conversar muito bem com esse público. E o mundo dos negócios, ele tem uma tendência que ele te puxar para cima natural. Então, daqui a pouco tu tá, por exemplo, participando de uma reunião com um monte de bilionários e você fala, cara, legal, bom para o ponto de vista de networking, mas se tu tá focado e a tua missão é a base, é você não se perder dessa base, entendeu? A sua linguagem tem que ser direcionada, embora, porque vai chegar uns caras e vão falar assim, pô, mas por que que tu não explica a diferença do fundo imobiliário e da energia elétrica, ou então o fundo de papel, o fundo de tijolo? Por que que tu não explica a diferença? Cara, calma. Não, não. Não é um nicho ainda. O seu nicho é educação básica popular. Educação básica popular é quase que, aí no meu ponto de vista, Sim, tá? sim. É quase que a matemática básica. Mais e menos igual, entendeu? É primeiro de tudo. Então, não perder essa essência para um mercado de finanças que é extremamente agressivo, ele é desafiador. Até por uma questão de grana para vocês também. Porque, e aí é uma escolha, eu não julgo certo e Sim, errado, sim. tá? É uma escolha. O popular, ele precisa de ajuda, mas ele tem pouca capacidade de Recurso, né? investir em educação. A classe média para cima já tem mais recurso de investir. Então, há uma tendência natural do mundo do business de você olhar para quem pode pagar. Então, quem pode pagar é a classe média e para cima. A classe pobre, ou então seja, o muito popular, ele não tem essa capacidade de aquisição. Então, como é que você fala com essa base? É um grande desafio, assim. Eu acho que eu diria que se essa é a sua missão, precisa tomar cuidado para não sair desse lugar. Muito bom. Boa? Excelente. Pessoal, finalizamos aqui mais um episódio do podcast Entre Conexões. Foi maravilhoso, assim, o papo. Eu realmente gosto muito de falar de dinheiro e de prosperidade, de riqueza. Eu considero que eu tenho uma visão peculiar, assim, sobre dinheiro. E num dia talvez eu possa falar um pouco sobre a energia do dinheiro, assim, como eu enxergo a energia do dinheiro. Agradeço muito a sua presença, por ter Nossa, eu que agradeço. disponibilizado aqui o tempo, de ter vindo aqui falar com a gente. E eu vou te convidar a deixar aí um convite para as pessoas te seguirem nas redes sociais, falar um pouquinho do seu projeto, do que você tem, para a gente fazer um fechamento aqui. É isso. Para quem não conhece ainda, o nosso projeto tá no Instagram e chama família.invest. A nossa ideia, o nosso propósito é levar educação financeira e aumentar, na verdade, a consciência financeira das pessoas. Hum. A gente não vai chegar para você e falar assim, não compre algo. Não. Viva o seu sonho, mas você tem que saber qual que é a consequência desse sonho. Quanto que pesa esse sonho no seu bolso, né? Ah, meu sonho é ter uma Porsche, eu vou comprar uma Porsche. Pode comprar sua Porsche, mas saiba qual que vai ser o impacto financeiro. Então, isso é a mentalidade, é você aumentar o nível de consciência financeira. Então, para quem não segue a gente ainda, a gente está lá no Instagram como família.invest. Irmão, obrigado, Eu agradeço. gratidão e sucesso para vocês aí, Para nós, para né? a família Invest, para sua esposa, para os negócios. Obrigado, irmão. Gratidão. Coração. Valeu.